Bom dia, galera do segundo ano. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto Grandezas Químicas, aula 3, né? Então, hoje nós vamos falar de massa molar e determinação do número de mols. Semana passada a gente viu essa relação número de mols e constante de Avogadro, né? Hoje a gente vai praticamente finalizar esse assunto, tá? Então, no decorrer da aula, assim que finalizar esse vídeo, você anote suas dúvidas aí ao longo da aula e tire lá no final, ok? E depois a gente vai resolver alguns exemplos com vocês. Eu vou propor alguns exemplos para vocês, beleza? Tranquilidade? Já tomou café, já lavou o rosto, então vamos embora aí. Galera, nós vimos primeiro unidade de massa atômica, que é a unidade de apenas um átomo. Depois nós vimos massa molecular, que é a massa de uma molécula, onde você pega o valor da massa atômica de cada átomo que participa ali da fórmula daquela molécula e multiplica pela quantidade e depois soma. Semana passada nós vimos a relação mol constante de Avogadro. Lembrando que o mol ele vale 6 vezes 10 elevado a 23. Então, um mol de qualquer coisa ele representa esse valor. Resolvemos alguns exemplos aí junto com vocês. A maioria dos alunos aí que participou, acho que quase 100% acertou os exemplos. E basicamente hoje nós vamos finalizar esse assunto chamado Grandezas Químicas. Provavelmente semana que vem a gente vai misturar todas essas unidades aí para a gente resolver assuntos mais completos, assuntos de vestibulares, exemplos de vestibulares, exemplos do Enem. Ok? Então vamos lá. Massa molar, galera, olha só, representada pela letra M. A massa molecular, que é a massa de uma molécula, era representada por MM. A massa molar, só o M maiúsculo. Molar de mol. Então, o que é a massa molar? Vou pegar minha canetinha aqui. Escolhi aqui a cor vermelha. A massa molar, galera, é a massa, ela tem o mesmo valor numérico que a massa molecular, só que ela é expressa na unidade em gramas, olha. Ela é numericamente igual. Você pega lá, quem aprendeu a fazer o valor da massa molecular, a massa molar é a mesma coisa. A diferença é o seguinte, que lá na massa de uma molécula, a massa molecular, o valor era unidade, era apenas uma molécula. Quando eu falo em massa molar, eu estou falando da massa de um mol de moléculas. E um mol de moléculas é aquele número 6 vezes 10 elevado a 23. Essa quantidade toda é representada em gramas. Então, eu tenho a massa molar, a massa de um mol. Lembra que o mol ele representa um número muito grande, que eu vou relembrar para vocês aí. Tá? Então, quanto é que vale um mol? Quem lembra? Um mol de qualquer coisa ele vale 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. No caso, se eu estiver falando de moléculas, vai valer essa quantidade. No caso, se eu estiver falando de átomos, vai valer essa quantidade. Para onde você expressar a palavra um mol, ele vai representar esse número. No caso da química, é muito complicado a gente trabalhar com uma quantidade muito pequena de átomos, de moléculas. Então, a gente precisa de uma quantidade muito grande, ou seja, a gente precisa de um mol. Então, esse um mol ele vai representar justamente essa quantidade. E essa quantidade, ela representa o valor em grama, ou seja, o valor da massa molar, o valor de um mol, que é numericamente igual à massa molecular. Você já vai entender isso aí. Então, bora começar a fazer um exemplo. Determine a massa molar do gás carbônico. O gás carbônico é o CO2, olha esse cara aqui. Dados, carbono 12 unidades, oxigênio 16 unidades. E esse valor que aparece aí em U é o valor de um átomo de cada um desses elementos. Lembra-se, como é que eu calculo a massa molecular que a gente viu lá na primeira aula relacionada a esse assunto? Bom, eu vou verificar quais são os elementos que eu tenho na fórmula, verificar a quantidade deles e multiplicar pelo valor que cada um representa, que é esse valor que está aí nos dados da questão. Então, no caso do gás carbônico, a fórmula é CO2. Bora lá, com calma, relembrar isso aí, até porque vai estar numa atividade de vocês, tá? Mas eu vou falar ainda lá na frente dessa atividade. Então, olha só, como é que eu resolvo? A massa molecular, o que é que eu tenho? Ela vai ser igual a quem? Qual é o átomo que eu tenho? Carbono, que é o C. Quantos dele? 1. Vejo que não aparece número depois dele, mas é porque é 1. Mais oxigênio, que é o O, quantos dele? 2. Então, eu verifico quais são os elementos que eu tenho e multiplico pela quantidade deles na fórmula. De posse disso, eu vou lá nesses dados da questão aí, olha, carbono 12, oxigênio 16, e vou substituí-la no símbolo deles. Olha como é que fica. Então, o C vale 12, só que eu vou multiplicar por 1, mais o oxigênio vale 16, eu vou multiplicar por 2. Fazendo essa continha, vai dar 12 mais 32, a massa molecular de uma molécula, uma molécula de gás carbônico, é 44 unidades. Mas como eu estou falando de massa molar,
eu quero o valor de 1 mol, olha, eu quero o valor de 1 mol. O valor de 1 mol é o valor dessa quantidade de moléculas. E essa quantidade de moléculas, eu vou pegar simplesmente esse valor que eu achei através da massa molecular e vou transformar ele em grama. Então, basta você transformar, olha, se 1 mol é igual a 44 gramas, então a massa molar vai ser 44 gramas por mol. Então, o que é que representa isso? Em 44 gramas, eu tenho quanto de moléculas? 1 mol. E quanto é 1 mol? 6 vezes 10 é 23. Então, na realidade, a diferença da massa molar para a massa molecular é a unidade. A unidade em grama representa 1 mol, representa 6 vezes 10 elevado a 23. Coisinhas dessas se repetindo. A massa molecular representa apenas uma unidade. Tranquilidade? Ok? Deu uma embaralhada aí na mente? Calma que você está acordando agora, mas vai já despertar aí. Já tomou café, já comeu um pãozinho, uma bolachinha aí, vai despertar. Bora para o segundo exemplo aí para fechar isso aí bacana. Olha aí. Determine a massa molar da água. Água, H2O. Dados, hidrogênio, 1 unidade, oxigênio, 16 unidades de massa atômica. Veja que esse é o valor unitário de apenas um átomo. Galera, eu vou calcular primeiro a massa molecular. Depois eu só faço inverter a unidade. Então, olha só. Massa molecular. Quais são os elementos que eu tenho? Hidrogênio, que é o H. Quantos dele? Agora eu tenho 2. Veja que eu tenho 2 aí na fórmula. Oxigênio. Quantos eu tenho deles? 1 só. Então, eu verifico os elementos que eu tenho, multiplico pela quantidade deles e depois somo todo mundo. Substituindo o valor do hidrogênio, o valor de um hidrogênio é 1 unidade, vezes 2, mais o valor do oxigênio é 16, vezes 1. Fazendo essa continha aqui, a massa molecular de uma molécula de água é 18 unidades. Mas eu não quero de uma molécula, eu quero de 1 mol, eu quero de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E galera, é só mudar a unidade para grama por mol. Então, olha, se 1 mol é 18 gramas, então a massa molar da água será 18 gramas por mol. O que é que significa isso? Que em 18 gramas eu tenho 1 mol, ou seja, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2O. Acredito que deu para ficar mais claro agora isso aí. Certo? Tranquilo? Beleza? Bora entender essa relação, galera. Entender isso. Olha aí. Em 1 mol, eu sempre vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. E a massa molar vai ser igual a 18. É isso que quer dizer. E aí, a partir daí, eu posso ter essa relação. Olha, 1 mol de qualquer coisa equivale a 6 vezes 10 a 23. Pode ser átomos, pode ser moléculas, o que você imaginar, que equivale à massa molar da substância. Então, a massa molar de uma substância é a massa de 1 mol, que representa quantas moléculas? 6 vezes 10 elevado a 23. Ok? Galera, essa relação ela vai me dar uma forma de calcular o número de mol de qualquer amostra que você tem. Essa equivalência aí, essa igualdade aí. Então, o mol vale isso, que vale isso, vale essas três coisas aí. Então, por exemplo, como é que eu calculo um mol? Para calcular o número de mols de uma amostra qualquer, eu preciso da massa dessa amostra em grama dividido pela massa molar, que é o que a gente acabou de ver aqui, que é a massa em gramas por mol. Mas bora entender isso através de exemplo. Então, olha aí, o N é o número de mols. Esse M minúsculo é o número de massa em gramas da amostra e esse M maiúsculo é a massa molar da substância em grama por mol que a gente acabou de ver aqui, tá? Bora entender isso através de um exemplo. Olha. Calcule quantos mols de moléculas há em 88 gramas de dióxido de carbono, CO2. Então, agora eu te dou uma amostra de 88 gramas de dióxido de carbono e pergunto para ti quanto isso representa em mols. Beleza. Então, bora lá entender isso. Presta atenção, hein? Primeiro passo que tu vai fazer, tu vai calcular a massa molar da substância. Eu vou partir logo para a massa molar, não vou nem dizer que é a massa molecular. Massa molar. Então, olha só, já bem mais rápido. O que é a massa molar? Eu pego o elemento que eu tenho, que é o carbono, quanto é que ele vale? 12. Quanto é que eu tenho dele na fórmula? 1. Então, 12 vezes 1. Mais qual é o outro elemento? O oxigênio. Quanto vale ele? 16. Vezes 2, que é a quantidade dele. Fazendo essa continha aí, quanto é que eu vou achar? 44 gramas por mol, ou seja, em 1 mol eu tenho 44 gramas. Quem é 1 mol, galera? É essa quantidade toda de moléculas de gás carbono. Tá, beleza. Então, eu vou transformar isso para mol. Olha. Segundo passo, eu vou substituir os valores na fórmula. O que é que eu tenho aí? A questão ela me dá 88 gramas, que é o valor da amostra. Esse 44 é sempre a massa molar, que eu vou achar a partir da fórmula da substância. E ele quer o meu N. Qual é a fórmula? N é igual à massa da amostra dividido pela massa molar. Substitui esses valores na fórmula, galera. Tu vai ter isso, olha. N é igual. Quanto é a massa da amostra? 88, olha. Quanto é a massa molar? 44. 88 dividido por 44, galera,
2 mols. Ei, 2 mols, 88 gramas de dióxido de carbono dá 2 mols. E era bem lógico isso, olha, porque quando a gente calculou aqui, olha, 44 gramas representa 1 mol. Então, se eu tenho o dobro, 88 vai representar 2 mols, ok? Tranquilo. Exemplo 2 aí. Em um copo temos 188 gramas de água. Calcule quantos mols isso representa. Então, tu pega um copo contendo água, tu vai lá e sabe que tem 188 gramas de água. Isso representa quantos mols de água? Dados, hidrogênio 1, oxigênio 16. Primeiro passo, calcular a massa molar da água. Como é que eu calculo a massa molar da água? Eu tenho hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho na fórmula? 2. Cada hidrogênio vale 1 vezes 2. Mais o oxigênio. Quanto é que vale o oxigênio? 16. Quantos oxigênios eu tenho na fórmula? Só 1. Então, vai ser 16 vezes 1. Faltou o número 1 aqui, olha. Então, vou colocar aqui para mostrar para vocês. Olha aqui. Então, quando eu faço essa multiplicação e somo, olha, aqui tem um 1, lembra que é 1 da quantidade de oxigênio, lembra que a fórmula da água é H2O, olha, tem que saber pelo menos isso aqui, olha. Então, eu tenho 2 hidrogênios, que é esse 2 aqui, e 1 oxigênio, multiplicado pela quantidade dele vai dar 18. Beleza, se eu substituir esses dados na fórmula, olha, a massa da amostra 180, a massa molar 18 gramas por mol, quanto é o número de mols? Substitui isso na fórmula, vai dar 180 dividido por 2, N igual a 10 mols. Olha, se um mol vale 18, 180 é 10 vezes esse valor, 10 mols. Olha. Até pela lógica tu resolve isso. Professor, tem alguma maneira de resolver isso diferente? Tem. A segunda maneira que eu vou mostrar para vocês aqui, através de regra de 3. Olha. Como é que eu vou fazer isso? Tu calculou a massa molar, olha. Calculou aqui a massa molar. Tu sempre vai ter que começar por ela. Isso aqui dá 18 gramas por mol. Então, olha, o que é que eu tenho aqui? Em 18 gramas... eu tenho 1 mol. É isso aqui, olha. Isso aqui, beleza? Quanto é que ele te dá na questão? Ele me dá 180 gramas. Quanto é que isso representa em mols? X, eu não sei. Ei, grama embaixo de grama, mol embaixo de mol. Como é que eu resolvo regra de 3? Já te ensinei isso de forma cruzada. Olha, esse multiplica com esse multiplica com esse. Então, vai ficar X vezes 18, 1 vezes 180. O que é que vai acontecer aqui? Esse grama aqui vai embora, esse aqui também vai embora. Quando você multiplica esse cara aqui, olha, 1 mol vezes 180 vai dar 180 mols. Esse 18 que está multiplicando, ele vai passar dividindo para ficar só o X. Esse X ele representa esse cara aqui, olha, o N. Só mudou aqui que eu chamei de X, mas poderia ter chamado de N. Então, quando você resolve isso aqui, olha, passa o 18 dividindo para lá, vai ficar 180 dividido por 18. Olha aqui, galera. Mesma coisa daqui de cima, olha. 180 dividido por 18 vai dar 10 mols. Ok? Tranquilo? É isso, galera. É claro que tem outras relações, eu posso relacionar isso com o número de Avogadro, mas isso a gente vai deixar para a próxima aula. Agora eu vou jogar para vocês algumas questões que eu quero que você tente resolver, depois a gente comenta aqui para mostrar se você conseguiu resolver ou não naquele mesmo esquema da semana passada, onde eu ia lá para o quadro, resolvia a questão e te mostrava. Então bora lá tentar resolver essas questões aí, ok? Acorda aí, toma um café, lava o rosto novamente. E bora mandar brasa nisso aqui, galera. Isso aqui é super importante para vocês ao longo do ano que está correndo aí nas aulas de Química. Beleza? Então vamos lá. Lista de exercícios já aqui